Olá, estou gravando esse vídeo aqui para demonstrar rapidamente como funciona o nosso módulo de cadastro de documentos. O que seria? Seria um módulo para arquivo digital de documentos digitalizados, tá? Então você quer armazenar os seus documentos em nuvem e depois disponibilizar para os seus clientes, seja ASO, ficha médica, PCMSO, PGR, LTCAT, enfim, todo documento que você quiser liberar o acesso restrito para o seu cliente, você consegue utilizar essa ferramenta, tá? Obedecendo aí alguns critérios, inclusive de uma resolução que fala sobre a obrigatoriedade de armazenamento de documentos em meio digital e com fácil recuperação, tá? Então é bem simples, aqui nós vamos ter um controle de empresas por grupo, uma forma de organizar o seu cadastro. Nós vamos ter aqui também o escritório de contabilidade, se você quiser liberar o acesso para esse cliente, escritório. Aqui o cadastro da empresa, tá? Então, preenchimento comum de qualquer formulário. Preenche todos os dados aí conforme a necessidade. O principal é a razão social, para depois você poder identificar essa empresa no momento de fazer a publicação dos documentos, tá ok? A gente instrui também em formato pelo menos o CNPJ, tá? Vou colocar o meu aqui. Tá? 858 do contra 55. Beleza? Bom, por fim, preencheu todas as informações. Eu tenho aqui a opção de colocar médico coordenador, eu tenho a opção de colocar o engenheiro de segurança, tá? A validade da documentação, se de repente você utilizar um módulo que faz o controle dos vencimentos, e aí assim por diante, contatos, né? E gravar o registro, tá bom? Você tem a opção de inserir também o logo da empresa. Então essa é a parte onde eu preciso ter a empresa cadastrada para depois vincular um documento a essa empresa, tudo bem? Bom, nós temos mais um cadastro, que é o cadastro de funcionários. Então, claro, se você for vincular um exame, ele precisa estar vinculado a um funcionário, né? Se for publicar um exame, ele precisa estar vinculado a um funcionário. Embora eu possa publicar documentos da empresa somente, não necessariamente de um funcionário, tá? Se for de um funcionário, eu tenho obrigatoriedade de fazer esse cadastro também, tá? Então aqui eu preencho os dados do funcionário, o setor, o cargo, tá? Isso aqui é interessante que nós vamos ver lá no próxima tela, tem um filtro com esses campos, tá? O restante não é obrigatório, a gente orienta também preencher o CPF, tá? Ok? Preencha o CPF também, que isso pode resolver alguns problemas de pessoas com o mesmo nome e assim por diante, tá bom? Os demais dados, se eu quiser colocar uma foto do funcionário, mas para essa finalidade tem alguns campos aqui que não tem necessidade quando você for usar somente o módulo de cadastro de documentos, tá bom? Por que existe o campo aqui referente à vestimenta de EPI? Tá? Porque esse mesmo cadastro é usado no módulo de controle de entrega de EPI, tá certo? Tem alguns campos que vocês vão observar aqui que tem essa finalidade, são utilizados em outros módulos, tudo bem? Legal, então cadastramos a empresa, cadastramos o funcionário, vamos fazer o upload de um documento. Então, é uma tela muito simples, onde eu falo de qual empresa que é, escolho o grupo, e aí eu falo de qual funcionário, se caso eu for publicar um documento de um funcionário. Eu clico aqui para escolher o arquivo, tá? Ele não mostra a tela que ele abre aqui para vocês na gravação, mas ele abre uma telinha para eu escolher qual é o arquivo que eu vou publicar, tá? Aqui eu informo o ano, a gente orienta sempre separar por ano, porque assim, se você souber de que ano é aquele ASO, dificilmente vai abrir uma lista muito grande na hora de consultar, tá? Eu vou explicar isso lá na próxima tela. Qual que é o tipo do documento? Se é um ASO, se é uma ficha médica, se são exames complementares, PCMSO, PGR e assim por diante. E mais um campo aqui importante,
tá? Se ele vai ser o acesso liberado a todo usuário ou somente usuário médico. Então, quando você for publicar um prontuário médico, por exemplo, que deve ter um sigilo, você tem essa opção, tá? E aí, só clicar em publicar, tá bom? Bom, o seu cliente, a hora que ele entrar com usuário e senha, ele vai acessar essa tela, tá? Esse cliente vai vir fixo aqui o nome da empresa. Automaticamente, nessa tela de impressão, eu tenho alguns filtros. A empresa é o principal porque entrou com o usuário empresa, certo? Eu poderia também buscar somente documentos de um funcionário específico. Tá? Aí eu colocaria o nome dele aqui. Ou então pedir todos os documentos dessa empresa do setor X. Então aqui eu estaria vendo os ASUS e assim por diante. E outro filtro que eu diria que é importante é do ano. Tá? Então, por exemplo, eu quero saber imprimir os ASUS de 2025. Ou melhor, fazer o download dos ASUS de 2025. Eu quero somente os de 2024. Como tem a tal periodicidade, né, dos documentos, dos exames e assim por diante, então normalmente esse controle de arquivo por ano ele fica bem eficiente, tá? Um pouco mais abaixo nós temos aqui o tipo do documento, é mais um filtro. Eu quero ver todos os ASUS, eu quero ver só ficha médica, eu quero ver exames complementares e assim por diante, tá? Os outros documentos também. E vou clicar em listar. Quando eu mando listar, ele vai mostrar uma relação aqui embaixo do que ele achou conforme os filtros que eu usei, tá? Para o usuário fazer o download. Clicou aqui, ele inicia o download, tá bom? Então é simples assim, é um módulo bastante prático, objetivo e eficiente, que vai manter os seus arquivos armazenados digitalmente e permitir que você compartilhe essas informações com o seu cliente. Tá legal? Então, vamos adiante.